Estamos começando mais um episódio aqui no Confraria de Garagem e o assunto de hoje é sobre novos negócios e um erro muitas vezes negligenciado e até silencioso, que é deixar o branding para depois. Porque afinal de contas, novos negócios eles costumam justamente deixar isso de lado, só que é o que muitas vezes pode fazer a diferença entre ser lembrado e ser ignorado. Eduardo, apresenta o nosso convidado de hoje. Com todo prazer, Thiago. Hoje nós temos aqui conosco Jefferson Skinzani, um amigo, parceiro de negócio, que empreende já desde 2014, trabalha basicamente com gestão estratégica para negócios digitais. Então, é um prazer te ter conosco aqui hoje, Jefferson, e vamos lá que tem muito assunto para a gente trocar aí. Fala, gurizada, tudo certo? Cara, prazer é nosso, né? Poder estar aqui junto com vocês hoje. Fico feliz em poder ter sido convidado também e poder falar sobre alguns assuntos que para mim são muito pertinentes no dia a dia, né? Que é realmente os novos negócios, a partir de relacionamento, o conjunto da ópera como um todo, né? Que é o que a palavra branding representa, né? Então, fico feliz pelo convite e vamos tocar essa prosa aí juntos. E Jeff, nesse sentido, já para começar também com o pé direito no nosso episódio, igual eu tinha falado, muitas vezes novos negócios eles acabam negligenciando essa questão do branding e deixando muitas vezes para depois. Mas eu acredito que muitas vezes isso acontece justamente porque esses novos empreendedores eles não sabem o que de fato é branding. Então a primeira pergunta ali que eu gostaria de fazer para ti é, de fato, o que é branding? Ok, certo. Cara, primeiramente, falando um pouquinho dessa linha, dessa jornada também, né, de aprendizado que eu, quanto Jefferson, tive a oportunidade de sofrer e aprender, né? Então, branding para mim nada mais é do que o conjunto, como eu disse anteriormente, da ópera. É um conjunto de relacionamento, é um conjunto de percepção da sua marca, é aquelas frases famosas, né, que o que dizem da tua marca quando você não está na sala. Então, todas essas questões, assim, transforma-se no branding, né? Então, essa parte de ter o carinho pela identidade visual, de ter o carinho pela forma que a marca se comunica, que a forma que a marca cumprimenta os seus clientes, né? Então, cara, de certa forma, para nós conseguir traduzi-la, né, para nossa realidade, para nossa questão regional, o branding é o que nós chamamos de grande guarda-chuva de relacionamento e cuidado e carinho com a marca. A gente está falando daí de uma marca enquanto empresa, né? Um Certo. símbolo ali. E eu posso aplicar essa mesma lógica, essa mesma linha de raciocínio, quando a gente fala de um branding pessoal, para aquele empreendedor que talvez ele não, ele seja a eu presa, né, que a gente fala às vezes por aí. Na realidade, deve, porque tudo parte do pressuposto que não existe marca sem pessoas, né? Então, muitos já têm estudos falando sobre isso, existem N pessoas que falam sobre isso livremente também na internet, mas vamos falar com propriedade aqui o que a gente sente na pele. Não existe marca se não tiver um rosto por trás dela. Então, antes até mesmo de pensar em marca, em nome, de que forma que a gente vai transferir o carinho que a gente tem por essas empresas e CNPJs, a gente tem que pensar no nosso CPF e conseguir fazer com que a gente consiga traduzir, né, de uma forma muito mais simples do que pareça, que é o nosso jeito de se comportar, o nosso jeito de se relacionar, de cumprimentar as pessoas, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de se olhar. Então, falando de novo, nós estamos aqui localizados numa região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, onde o relacionamento parte do pressuposto que nós precisamos tomar um mate com os nossos clientes. Nós precisamos cumprimentar as pessoas, a gente precisa olhar no olho das pessoas. E isso não tem um trabalho hoje que no digital consiga substituir o mate que a gente toma no dia a dia. Então, sim, é muito mais importante fazer o uso do marketing pessoal, do branding pessoal, antes mesmo de pensar num CNPJ. Mas tu falou que o branding é sobre relacionamento e hoje em dia você vê muito, principalmente em grandes marcas, que sempre existe uma pessoa que é a cara do negócio. Então, explica um pouco melhor o porquê que isso acontece, o que ocorreu ali para começar a surgir esse movimento de fato. Cara, o nome da palavra, de certa forma, seria sensibilização, né? Tu precisa saber quem é a pessoa responsável por aquele produto antes de consumi-lo.
Então, tu precisa saber se aquela pessoa está passando, de certa forma, uma autoridade sobre o produto que ela está querendo vender. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender, cara, por que o posicionamento do João Adib perante a um CIMED da vida é tão significativamente, digamos assim, superior às demais empresas de remédios, medicamentos, né? Quando comparado à marca do João, que é muito maior do que a marca da CIMED. Então, é porque, cara, existe um carinho, existe uma sensibilização, onde as pessoas querem se conectar com o cara que não só pensou na receita, mas o cara que está pensando em todos os canais de relacionamento, em como poder chegar, digamos assim, a encontrar aquela dor do cliente no final da gôndola, lá no balcão. O cara quer pensar se o cara vai sorrir quando vê aquela caixinha do remédio dele, sabe? Então, cara, isso tudo faz com que a pessoa se sinta parte, né? Queira trabalhar o pertencimento da marca. Então, assim, falando rapidamente, né? Não só desse caso, mas o próprio caso do Caíto também, na parte da Chili Beans. Cara, tu não tá muito preocupado com o óculos que tu vai usar. Tu tá preocupado se o cara lá tá fazendo um trabalho tão bom, né? Tanto social quanto profissional, e tu vai ter match com aquele cara. Tu vai querer sintonizar com aquele cara. Tu vai sensibilizar com aquela marca. E aí tu começa a criar corpo. Aí tu começa a criar a histórico, né? Da mesma forma nós, falando local aqui, né? Hoje, quando a gente está na linha de frente do bar, né, trabalhando como atendente, como garçom, as pessoas vêm e nos cumprimentam antes mesmo de saber qual é a marca que está no muro da nossa fachada. Então, isso gera um relacionamento, né? Então, existe essa sensibilização das pessoas querendo nos comprar antes mesmo de comprarem nosso produto. Porque a gente se preparou para poder falar sobre o produto. Antes de pensar na marca como um todo, né? Tu acredita que esse movimento ele deve surgir desde o início já de uma marca? Ou a partir do momento que a marca ela já está consolidada no mercado? Não, ele precisa nascer antes, né? Então, assim, eu não vou pensar numa marca se eu já não tiver relacionamento e eu já não tiver clientes para esta marca. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir deste momento, a gente começa a pensar dentro de um grupo de amigos, dentro de um grupo de uma comunidade pertencente, como é aqui no caso do 207 Distrito, de que forma que a gente consegue se relacionar para criar um produto que resolva um determinado problema. Então, assim, é muito difícil ir para a caneta, né, ir para um quadro branco e pensar numa empresa sem antes você se preocupar consigo mesmo e o que o teu corpo, qual é a mensagem que o teu corpo quer dizer sobre aquela respectiva marca, sobre aquele respectivo produto. Se tu não se sente confiável em poder comercializar aquele produto que você está querendo criar, ele não vai para frente. Já tá errado aí. Já tá errado aí. Exatamente. Então, tudo parte do princípio que a gente precisa pensar sim o CPF. O CPF sempre em primeiro lugar, né? A parte do branding pessoal sempre em primeiro lugar. O comportamento, né? Digamos assim, a nossa paleta de cores, né? Que às vezes é uma bobagem, mas existe, funciona. A paleta de cores que a gente quer usar no dia a dia comunica o nosso jeito também de poder operar os nossos negócios. O nosso corpo, fisicamente, né? O jeito que a gente cuida do corpo também demonstra o jeito que a gente pode cuidar dos nossos negócios. E aqui eu estou falando de exemplos também práticos de um Jefferson que nem sempre se sentiu bem com o seu próprio corpo, mas que a todo momento pensa no corpo porque sabe que para sustentar uma empresa tem que se sustentar primeiro. Então essas são algumas dores de mercado que eu venho aprendendo e enfrentando de acordo com os anos que eu venho empreendendo. Então assim, sempre o branding pessoal, ele vem em primeiro lugar, sempre o conjunto de uma criação de empresa, ele vem primeiro do seu CPF, depois ele vem do seu CPF coligado, conjugado junto com uma comunidade, aonde ambos vão sentar e ver se tem sinergia no projeto para resolver aquele problema. Basicamente, tu tá me dizendo o seguinte, que a gente precisa sentar e pensar de alguma forma em estratégias, em como nós vamos usar tanto o branding pessoal, para daí, depois disso, nos posicionar, resolver um problema, para quem sabe lá na frente resolver abrir um CNPJ, que aí vai criar uma estrutura maior. Então, aquele nosso ouvinte, né, aquele nosso parceiro que está aqui, que está pensando em começar isso, como é que começa a montar essas estratégias, Jeff? Como é que a gente começa a criar uma visão daquilo de onde nós estamos e onde nós queremos chegar?
primeiro, sempre vai ter alguém pensando, né, na resolução do problema da dor que você também está enfrentando. Digamos que no mercado hoje ganha quem resolver a dor primeiro, né? Vamos partir desse ponto assim da nossa jornada. Agora, quando a gente começa a pensar de que forma que eu não tenho uma dor, praticamente, digamos assim, dita, né? Eu estou num grupo de amigos e eu não tenho uma dor, mas eu tenho um amigo que tem uma dor. Como é que eu consigo, junto com ele, começar a construir a solução desse problema? E já partindo com o pressuposto que os nossos CPFs estão em sinergia, né? Sim. Para que a gente possa resolver aquele determinado problema juntos através de um CNPJ. Então, assim, na prática, hoje, a gente primeiro sempre precisa se perguntar, né? Faz sentido o que nós queremos fazer? Depois vem aquela ideia do Simon, né, com o círculo dourado, de como nós vamos fazer. E por último, que é o que as pessoas, como você disse lá no início, negligenciam, né, é a parte do porquê. Então, poucas as pessoas sabem dizer o porquê, né, que querem fazer aquela empresa nascer, que querem fazer com que aquela empresa tenha propósito. São poucas as empresas hoje que sabem dizer o porquê existem. Então, assim, se tu não estiver numa roda, tomando mate, ou sozinho, resolvendo um problema seu, ou daqui a pouco você não tem um problema técnico seu para resolver, mas o teu colega do lado tem um problema técnico para resolver, cara, se unam, resolvam juntos, mas que primeiro possam nascer com seus porquês, né? Não vai ter uma solução de problema só em saber quais serão as ferramentas que vocês vão apresentar para o mercado e como que vocês vão fazer para escalar o mercado. Se não tiver o propósito de vocês se unir, tá fadada ao fracasso. Todo negócio, ele surge a partir de uma demanda de resolver uma dor. E tu comentou algo no sentido de que, normalmente, quem que chega com a solução primeiro ganha o mercado. Só que daí tem um ponto bem importante nisso que tu comentou, é que muitas vezes essas empresas não sabem o porquê. Então, acredito que de nada adianta muitas vezes tu ser a primeira empresa que achou uma solução se tu não sabe se vender a partir da tua ideia. E nesse sentido, trazendo daí para essa ideia do branding que a gente estava comentando, quais que tu acredita que são os primeiros passos, além dessa questão do CPF que tu já comentou antes, que são importantes para a empresa ela começar a considerar para uma construção de marca efetiva? E não precisa trazer agora em relação à parte do online, que isso daí a gente vai abordar ali na frente. Mas que tu acredita de fato que são os primeiros passos ali, as primeiras questões que as pessoas elas precisam olhar na parte do branding antes de começar o negócio? Cultura, ela é o alicerce, a base para toda a operação. Então não adianta de nada nós criar uma empresa de 2 pessoas, de 5 pessoas, 10, chegar a 20, 50, 100 pessoas, se a 97 lá não saber qual é a cultura da empresa, qual é o propósito dela. Porque como eu disse antes, o nosso corpo ele acaba nos vendendo. Então é importante que se a gente tiver uma operação, né, de 100 pessoas, que a 97 saiba o que nós queremos dizer desde o início. Porque todos vão se relacionar e todos vão acabar comprando de um CPF. Então o CPF, desde o início da operação, ele precisa estar alinhado com esta parte da cultura da empresa, de como que nós vamos se comportar. Se nós vamos falar, bom dia, Thiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Ou se nós vamos cumprimentar da seguinte forma, olá, senhor Ames, seja muito bem-vindo. Nós somos a empresa X. E isso tem que ser do primeiro funcionário, primeiro colaborador, que é o sócio da empresa, né, que é o eu empreendedor, até o número 100 e assim para frente. Então, assim, cultura é a base de tudo. Não é a identidade visual, não é um posicionamento gráfico, não é ainda o tom de voz, que são todos os elementos que fazem parte do branding, mas a cultura, de certa forma, vai, digamos assim, dar o norte e ser o elo principal entre todas as outras formas de apresentar o branding para o mercado. Do que nós queremos dizer com aquele posicionamento de empresa, do jeito que a gente colocou as palavras, do jeito que a gente escolheu o naming dela, a partir da cultura. Então, não existe empresa hoje, se tiver 5 pessoas numa sala e as 5 não estiverem alinhadas para saber a resposta do que é a cultura dela,
pode esquecer as outras etapas. Não vai ganhar escala, não vai ganhar velocidade, porque todos têm que estar vendendo o tempo todo. Então, isso eu aprendi na marra. Nós chegamos numa operação, claro, muito minúscula perto de tudo que a gente pode ver no mercado existente, mas nós chegamos numa operação macro, assim, de agência, onde nós tínhamos 16 pessoas trabalhando diretamente conosco, e das 16 existia um trabalho muito, digamos, forte de querer transferir a cultura da empresa. Né? De que forma por que vocês estão fazendo o que estão fazendo? Então, de que forma que a gente pode se comunicar para o mercado? Como que nós vamos atingir o mercado? Como que nós vamos falar para o mercado que a gente está aqui, que a gente quer ser visto? Como que nós vamos se movimentar? Como que o nosso corpo vai conversar? Então, isso ficava muito intrínseco, assim, na gente, sabe? E é uma coisa que o Ames está aqui, que a gente já teve a oportunidade também de começar um novo projeto, sabe que, cara, primeiro a gente tem que descobrir como que nós vamos se manifestar. Se a gente se manifestar juntos, né, e criar essa cultura juntos, cara, não tem barreira. Quanto mais empresas a gente visita e mais quadros a gente enxerga nas paredes, cada vez mais a gente tem a clareza de que as empresas não sabem o que está escrito. Então, cara, quantas empresas que vocês conhecem hoje que têm boas-vindas dos colaboradores? Quantas empresas vocês conhecem hoje que têm uma jornada que explica o porquê que aquela empresa existe? São poucas. Eu tive a oportunidade hoje de trabalhar com mais de 160 empresas na região. Eu tenho na palma da mão as 5 empresas que levam a sério todo o onboarding do novo funcionário, do novo colaborador. E quando a gente enxerga isso e vê o respeito que aquela marca tem pelo novo colaborador que está chegando na companhia, que é o número 100, 150, 200, a gente começa a perceber que, esse não foi um projeto de agora. Esse foi um projeto que eles fizeram desde o colaborador 002. Porque sem o 002 vendendo a empresa, vendendo a companhia e falando o quão bom é trabalhar aqui, não teria o número 150. Acredito que, não sei de quais empresas tu tá falando, mas eu acredito que naturalmente essas empresas elas estão elas já têm uma escala e um patamar muito maior que as outras concorrentes dela, porque elas entenderam isso desde o início. E o mais legal, quando a gente enxerga referências, né, no mercado digital e percebe que as empresas A, B e C conseguem fazer aquilo daquela forma, porque existe governança, existe gestão, consultorias, mentores e tudo mais, cara, não, essas empresas que eu comentei para vocês agora aqui são empresas que são praticamente familiares. São empresas que o próprio dono conseguiu fazer com que a visão dele se estendesse ao primeiro colaborador, o 002, porque o 001 é o cara que criou o CNPJ. Então, é bacana entender que mesmo sem, de certa forma, um estudo, né, digamos assim, que essas empresas que eu estou falando, cara, elas nasceram, tipo assim... Cara, na cara, na coragem, vamos, na energia de querer fazer dar certo, só que eles nunca deixaram de lado a ideia de transferir o sonho deles, de onde eles queriam chegar, né? Então, cara, é muito bom saber que existem empresas familiares que prezam por todo esse carinho que a gente enxerga em grandes centros, mas que é daqui, é da nossa cidade, que a gente precisa valorizar. Quem tá começando já entendeu, já começou a colocar em prática, mas sabendo que hoje nenhuma empresa sobrevive sem estar minimamente posicionado no digital, algo que tu abordou antes foi justamente da importância também da identidade visual e de como trabalhar isso. O que tu pode nos dizer em relação ao que as empresas elas têm que considerar no momento de começar a pensar numa marca de fato, começar a pensar num nome que vem depois de tudo isso que a gente já falou, e também dessa questão das cores, enfim, tudo isso que diz respeito ao digital. A identidade visual, né, que é parte do conjunto do branding, a identidade visual ela consegue transferir para o seu cliente a mensagem da empresa. Então, assim, antes mesmo de nós pensarmos de que forma que a gente conseguiria identificar, digamos aqui, um formato de fonte, uma cor, coisas nesse sentido, antes mesmo de nós chegar nesta pauta da identidade visual, a gente tem que pensar quem que nós queremos atingir, quem que nós queremos atender. Vamos pensar pragmaticamente falando aqui, né? Cara, preto e dourado. O que nós queremos traduzir?
que nós queremos transferir de identidade quando se diz preto e dourado? Luxo, né? Ah, vermelho, fome, seja fome de poder, né? Coisas nesse sentido. Então, um laranja, uma pegada mais criativa. Então, o que nós queremos transferir com a nossa marca? E aí vem, sim, a construção e a importância de ter um conjunto de elementos de identidade visual, de ter uma fonte que converse com as pessoas, que ela não grite. Se a tua marca for, digamos assim, com letras maiúsculas, né, ela pode estar querendo dizer algo para o mercado. Se ela for, digamos, com letras minúsculas, ela pode estar querendo se sensibilizar com o mercado, se aproximar, harmonizar. Então, ela quer ser próxima, ela está dizendo, eu estou aqui e estou com vocês. Então, tudo isso, quem consegue, digamos assim, transferir para o seu cliente, além do teu posicionamento pessoal, é a forma que está escrita a tua marca. Acompanhado de cores, acompanhado de slogan, acompanhado de manifesto, né, que é aquelas mensagens, as saudações que a gente cria hoje dentro das empresas, de o que faz, digamos assim, com que a gente crie aquele texto de quem somos, quando a gente não tem nada a dizer sobre quem somos. Então, isso faz parte dos conjuntos e das importâncias que a identidade visual tem para se comunicar com os seus clientes. Às vezes, a gente quer pensar só numa marca que ela vai entrar com um produto, né? Um produto, e esse produto, assim, mentalmente, ele não precisa de um relacionamento por trás. Nós vamos pensar aqui num produto que ele vai vender sozinho, né? A marca dele vai vender sozinho. Primeiro, que isso não vai existir. Segundo, que se existir é porque aquela marca teve muito conceito. E aí, essa marca construída com um conceito, pode ser que exista uma breve substituição sobre a não presença sua pessoal perante a frente daquela marca. Nós todos aqui estamos nessa jornada de empreender e somos empreendedores e estamos todos nos direcionando para o digital. E o nosso Confrade aqui talvez esteja nessa jornada também. E se vende uma falácia de que no digital é muito mais fácil, que a gente basicamente se posiciona ali de qualquer jeito e vai embora. E pelo que a gente conversou até agora, me parece que a gente precisa transferir todos esses elementos para o digital, né, Jeff? Como que tu enxerga isso? Faz sentido esse discurso do mercado, esse ruído de que a gente é mais fácil nós nos posicionarmos no digital ou a gente precisa igual todos esses elementos? Eu vou falar novamente sobre uma realidade local, tá? E aí eu posso falar para você sobre a empresa familiar que nós temos hoje, né? Que quando eu entrei para o mercado da consultoria e a empresa foi uma das minhas primeiras clientes, de certa forma, eu cheguei num sábado de manhã, a gente foi lá para um escopo de quadro branco, tudo começa no quadro branco, né? Então a gente foi lá e aí a gente começou a pontuar o que cada um tem de melhor para fazer. Cara, chegando no meu pai, por exemplo, cheguei para ele e falei: pai, tu é bom em tomar mate. E ele, como assim bom em tomar mate? Eu tô há 31 anos aqui na empresa. E tu vem me falar que eu só sei tomar mate? Não, tu é excelente em tomar mate. Porque nós estamos numa era digital, vendendo servidores em cloud, na nuvem, a R$80. Tu consegue vender servidor de R$30 mil que ficam parados embaixo de uma mesa, dentro de uma prateleira, por conta do mate. Então, assim, este relacionamento, ele já tinha sem a percepção da presença no digital e ele não está presente no digital. Só que nós que estamos aqui no novo mercado, né, que estamos encarando juntos, de frente, essa, digamos assim, essa onda digital, onde as pessoas preferem valorizar um terceiro do que ao seu próximo, a gente precisa estar presente, não só para os nossos amigos, que muitas vezes não são esses que nos compram, mas para o público que vai estar fora da nossa área de abrangência, que vai nos encontrar por um algoritmo. Então, nós hoje somos obrigados a estar no digital. Mesmo, digamos assim, não tão, digamos assim, de forma profissional, mas a gente tem que ser obrigado a estar no digital. E aí também vem a parte da influência e da autoridade. Não necessariamente a tua marca,
a tua presença pessoal no Instagram, ou no TikTok, ou a rede social que for utilizar, precisa se tornar um influenciador. Tu tem que se tornar uma autoridade. Às vezes, o Jefferson, com seus 1.000, 2.000 seguidores, ele vende e converte muito mais do que um influenciador com 50 a 100 mil. Por quê? Porque eu estou aquecendo o meu público o tempo todo, mostrando para eles a minha história do jeito que eu estou fazendo, na trincheira, né? Encarando junto ali na trincheira, mostrando para eles o tempo todo que eu estou aqui, que eu quero ser alguém e que, poxa, nos valorizem. Então, esse é um mecanismo, só transferindo, tipo, do que nasceu no local, que é aquele tomador de mate, né? Que é o cara que vai brindar o mate, com a nossa oportunidade de ter as ferramentas digitais hoje na mão, é que nada não é tão desconexo assim. A gente está falando de tomar um mate e cumprimentar pessoas, e a gente está falando de abrir a rede social e cumprimentar pessoas. Porque se não for para fazer isso, tu vai continuar sendo esquecido pelas pessoas. Não, e eu queria fazer esse link exatamente, Jeff, pelo seguinte, a gente pensando nessas falsas promessas que a gente enxerga na internet, tem um movimento já de mercado de que o influenciador por si só, ele já não vende mais tanto, ou principalmente em alguns nichos mais específicos, já não vende mais tanto. Por isso, porque ele não mostra o resultado, ele só faz uma proposta comercial ali, em cima da imagem dele, né? E a gente que está nesse posicionamento de autoridade, de mostrar na trincheira lá como que a gente está executando e tudo mais, acaba tendo exatamente esta segurança do nosso ouvinte ali de que estamos trazendo algo de valor para a mesa. Então, era mais nesse sentido assim que eu vejo que o digital ele é uma baita ferramenta, acho que todo mundo tem que entrar, mas, gente, tem que entrar certo, né? Dá para ser mais um. Os novos negócios, eles acabam negligenciando essa questão do branding e deixando de fato para depois, trazendo numa perspectiva de uma empresa que ela já tem 2, 3 anos, ou às vezes até mais tempo de mercado, e negligenciou desde o início essa questão do posicionamento, mas ela já criou uma certa credibilidade pelo tempo de mercado que ela tem. Como ela pode fazer, às vezes, esse movimento de talvez começar de fato um processo de posicionamento de marca de fato, ou mudar aquilo que ela já tem, sem perder de fato essa credibilidade que já existe? O que ela deve prestar atenção nesse movimento? Cara, ela tem que olhar para sua essência, né, na prática, e a partir deste movimento, ela, digamos assim, se conectar com pessoas que não queiram só comprar os seus produtos, mas que queiram pertencer. Então, hoje, eu faço parte, digamos, de alguns conselhos, e desses conselhos, a gente fala não mais sobre venda. A gente fala sobre conseguir atrair pessoas que queiram continuar vindo trabalhando aqui conosco, para que daí essas pessoas consigam resultar em mais venda. Que é o papel do GPTW, né? Uhum, Do Great Place to Work. sim. Então, as empresas que estão buscando hoje este selo, elas não estão mais preocupadas com o faturamento da meta mensal. Elas não estão mais preocupadas em vender mais dentro daquele mês. Eles querem saber quem que vai vir trabalhar com eles para continuarem no mercado pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então, um movimento de empresas que já são consolidadas, mas ainda não tem todos os seus manifestos, não tem todas as suas características de branding, elas vão começar a olhar para esse olhar com mais carinho para chamar e atrair mais pessoas para se conectar com elas. Mas a gente não está mais falando sobre venda, né? É diferente quando uma empresa não está escalando, quando uma empresa está estagnada e ela precisa vender mais, ela não vai só mudar o seu posicionamento de branding, mas ela também vai passar por uma consultoria de vendas, de aquisição de CRMs, de como cuidar melhor dos seus clientes, né? Porque hoje, falando quanto experiências dos restaurantes que a gente tem participação, é muito mais prático reter o nosso cliente atual do que conquistar um novo, né? Então, as empresas hoje que, de certa forma, queiram se posicionar de uma forma diferente,
Elas têm que entender as suas essências e seu propósito para aquele próximo nível. Se o nível delas está com 25 anos, 20 anos, 30 anos, e elas só querem se aposentar, só querem viver mais 5, 10 anos, continuem como estão. Se elas querem dobrar o seu tempo de vida dos 30 chegar aos 60, então este é um movimento de mercado que elas precisam fazer não só de forma comercial, mas elas precisam fazer para que tenham pessoas interessadas a elas, né, a estas marcas, para que elas queiram estar junto e levando a empresa para o próximo nível. E tu comentou antes também que tu veio do mercado de agência, já começou a tua jornada de empreendedor no digital. E trazendo para essa ideia de fato de agências, que hoje muitas vezes tem agências que elas buscam ser mais nichadas, outras acabam sendo full service, e olhando para um comparativo entre duas empresas que começaram, digamos assim, mais ou menos ao mesmo tempo. Tu que veio desse mercado, talvez vai conseguir identificar isso, o porquê que de fato algumas agências elas conseguem de fato tracionar desde o início muito rápido e se destacar daquele mais do mesmo, por mais que entregam os mesmos serviços que as demais, e outras elas ficam sempre na mesma ali, patinando e nunca conseguem sair, muitas vezes acabam fechando. E tentando trazer isso para essa questão do branding de fato. O que tu vê como diferencial desses negócios que eles conseguem logo de cara tracionar e escalar de fato o negócio? Mate. Mate é a resposta para tudo. Não estou falando de agência digital com escala nacional, estou falando de agência com escala local. Estou falando de oportunidades de mercado que existem, de oportunidades de mercado que, se nós caminhar na rua de cima, a gente vai ter tranquilamente 30, 40, 50 empresas para visitar e se relacionar. Então, o mate, quando eu digo isto, é relacionamento. Hoje, o que faz a diferença no mercado local, né, no mercado de agência, tanto nichada como a full service, é o relacionamento. As empresas que estão prestando por ter 3 pessoas responsáveis pelo relacionamento e 2 pela parte técnica, são as empresas que estão na frente do mercado. Então, assim, de forma muito prática, né, existe o tempo de aquisição, a tua estruturação financeira para conseguir capitanear esses clientes, estar presente onde eles estão, né? Porque o relacionamento te exige certos recursos, te exige a tua presença do CPF, né? Então, tu precisa estar inserido no meio dessas bolhas para que a partir destas bolhas tu tenha o teu comportamento pessoal, voltando lá na parte, da forma que tu vai se manifestar, da forma que tu vai se mostrar interessado antes de ser interesseiro. E aí, a partir disso, se constrói o que a gente chama de relacionamento a longo prazo, que é o tempo que aquela empresa vai estar conosco, né? Então, isso faz com que as empresas que têm diferenciação hoje, elas não só entregam o produto ou o serviço que está sendo contratado, mas que elas tiram hoje sua 1 hora, seus 30 minutos, seja mensal, semanal, não necessariamente incluso dentro de uma proposta, para poder mostrar que isso é a tua diferenciação no mercado. Para mostrar o porquê tem que ser você e não alguém da capital. Então, eu acredito fortemente que onde a gente pôde se relacionar com prova social, com prova real, de convidar pessoas para falar sobre nós, sem ter, digamos assim, preocupações, são empresas e pessoas com quem a gente se relacionou muito além de um contrato. E muitas dessas a gente nem contrato teve, porque o mate e o aperto de mão ainda continuam gritando muito mais alto do que aquela prestação de serviço que, de certa forma, é a receita do bolo, né? Que não existe receita do bolo. A empresa que tem uma dor, se tu chegar nela e apresentar aquela receita do bolo de uma dor de um outro, não vai funcionar. Então, cada um gosta de um tipo de sabor, cada um gosta de um tipo de bolo. E aí tu começa a aprender, aí tu começa a se relacionar e a engajar com aquela empresa, com aquele cliente, né? E aí sim, fazer parte de um, digamos assim, de um comportamento, de novo, onde vai se voltar muito mais ao teu
jeito de ser, o teu jeito de se posicionar, o teu jeito de encantar e ser encantado, do que trabalhar massivamente em querer escalar ou querer vender, propriamente dito, o seu serviço. Né? Acredito que numa diferenciação, as empresas que mais se destacam, então, resumindo, as empresas que mais se destacam são as empresas que continuam apertando a mão e tomando mato. É aquela questão de construir uma comunidade, um movimento de onda, onde todo mundo pertence àquele nicho e tá todo mundo junto ali, seja como cliente, seja como consultor, seja como empreendedor e assim vai. E, Jeff, no aspecto de oportunidades de mercado, tu que já está há muito tempo, de fato, envolvido nessa questão do digital, o que tu vê de oportunidades que elas muitas vezes já... É aquele tipo de oportunidade que nunca morre, aquele ponto que muitas vezes as empresas elas podem sempre olhar para aquilo e vai ser algo que vai se perpetuar no tempo. O que tu enxerga, de fato, como algo que as empresas elas precisam e elas devem continuar olhando e mirando para que de fato elas consigam sobreviver ao longo do tempo? Cara, vamos trazer essa pauta, esse tópico, para dentro dos nossos modelos de negócios, né? Então, tanto na parte do distrito, que é a parte, digamos assim, que fez com que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos sentados aqui hoje, de certa forma, Certo. né? Então, o senso de comunidade, né? O senso de nós pertencer a algo, a estar em parceria com alguém, faz com que a gente tenha esse sentimento de poder olhar para o mercado, de poder construir uma solução em conjunto e depois dessa construção da solução em conjunto, a gente poder se olhar, se apertar a mão e continuar crescendo, continuar prosperando, continuar acreditando um no outro. Eu acredito que hoje, com base na minha rede de relacionamento, com quem eu tive a oportunidade de estar junto, né, fazendo negócios, é uma coisa que não se apaga, uma coisa que não morre. Então, entre as dores do mercado que a gente vem resolvendo, né, com algumas soluções, desde a parte da receita, do sabor das coisas que a gente vende, da parte de acolher as pessoas, né, no atendimento de um espaço que a gente tem para locação, na parte da consultoria, na parte da agência, a gente sempre preza com um viés de poder se relacionar, de poder olhar no olho, de poder dizer para as pessoas que nós estamos aqui, de que forma que nós estamos aqui, que forma que nós queremos que a gente possa estar juntos, podendo prosperar logo ali na frente. Então, assim, um modelo de negócio, um negócio, de certa forma, ele não vai nascer, né, digamos assim, um modelo de negócio de sucesso. Eu não estou falando que os nossos têm sucesso, porque eu estou falando de curto prazo hoje. O modelo de negócio que a gente criou, ele é para longo prazo. Então, é para se tornar uma rede de restaurantes, é para se tornar não só uma rede de coworking, mas ter um coworking fortalecido na cidade que nós estamos. Então, esses modelos de negócio que a gente fala, de certa forma, hoje, são modelos de negócio que a gente enxerga, que a gente enxergou uma oportunidade lá atrás e que a gente continua enxergando oportunidades para perdurar para os próximos 5, 10 anos. Ou mais. Então, assim, propósito, essência, movimento, engajamento de comunidade, né? Saber que se surgiu um podcast dentro do nosso 207 distrito, é porque as pessoas se conectaram, é porque as pessoas se cruzaram, né? Seja na máquina de café, seja no happy hour. Então, cara, é saber que as pessoas elas possam, digamos assim, sonhar, né? Se permitir sonhar. E que a partir disso consigam jogar para o universo e o universo vai responder. No fim, negócio é sobre pessoas. Invariavelmente. É o CPF falando com outro CPF e tem um CNPJ ali no meio só para operacionalizar o trâmite legal da coisa. Porque alguém lá de cima diz que para a parte fiscal a gente precisa de um CNPJ. Mas fora isso, cara, é relacionamento, é contato, cara, é poder harmonizar aí 2 mãos, 3 mãos, poder entrar em sinergia, poder construir algo bacana. O cliente, né, ele tá sempre aí. Tu não vai perdê-lo, né? Então, eu deixei de atender alguém. Cara, isso não existe. Tu vai atender ele novamente.
seja dentro do teu próprio negócio com uma nova solução implantada, ou através de um novo negócio. Então, eu sou muito feliz hoje de olhar para o restaurante, né, tanto para a Garden como para o Daizu, para o Arandu, e olhar para clientes que a gente já atendeu há 7 anos atrás, quanto agência, olhar os caras sentados hoje comendo do nosso produto. É muito bacana saber que o cliente ele está sempre em movimento e que o mercado, tanto para um serviço de agência, tanto para um serviço de agricultura digital, o mercado aqui do lado, onde as pessoas fazem as compras, é o nosso concorrente. Porque se a pessoa não está gastando dinheiro com você, ela está gastando dinheiro com outro alguém. Então, quanto mais soluções a gente puder entregar para o mercado e essas soluções estarem conectadas com o que a gente pensou lá atrás sobre propósito, essência, relacionamento, cara, essa é a mensagem que, de certa forma, nós, quanto empreendedores, precisamos ficar pensando todo dia. Eu não posso fechar portas, eu não devo fechar portas, eu não posso ter ranço. A gente vai se cruzar de novo. A gente vai se contatar de novo. A gente vai se dar as mãos de novo. Seja num evento social, ou seja numa mesa de negócio, numa sala de reunião. E como exemplo prático, eu quero dizer exatamente esse momento que nós estamos tendo aqui, né? Que nos conhecemos num evento, através de um amigo em comum. A partir dali começamos a construir negócios, né, Jefferson? Tivemos a conexão. Você me apresentou os meninos. Hoje nós estamos todo mundo aqui no coworking, com o podcast aqui, fazendo negócio junto e vamos fazer negócio para frente de novo. E é isso aí, cara. É pessoas, é relacionamento. E networking, networking. É isso aí. E o CNPJ tá ali para essas questões que alguém disse que tinha que ter. Exatamente. Então, da nossa parte aí, Jeff, agradecer aí a tua presença nesse episódio de hoje. Acredito que tu conseguiu trazer muitos insights ali para quem está começando e até mesmo para quem já tem empresas consolidadas e que não entendem ou não entenderam ainda a importância de fato do branding para o negócio delas. E antes da gente encerrar esse episódio aí, deixa aí tuas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra e também uma mensagem final aí para o nosso público. Pode olhar para essa câmera aí. Show, pessoal. Então, agradeço novamente a parceria com a Confraria de Garagem. Agradeço a presença do Thiago, do Eduardo, os guris do Bastidores aí, que estão aqui conosco também. Cara, me siga lá nas redes sociais. Tenho certeza que a gente vai poder se conectar, conversar, trocar muita ideia bacana, tá? Então é @jefferson.sknzn. Minha rede oficial, né, agora, já que a gente foi recentemente hackeado e voltamos à vida. E a mensagem que eu poderia trazer para vocês, ela está muito relacionada ao meu instinto empreendedor, que é o estar sempre aprendendo, né? Eu me sinto empreendedor sempre que eu estou aprendendo com o mercado. Quando eu deixar de aprender, é porque eu me tornei um empresário e eu não estou resolvendo mais nenhuma dor ou solução para o mercado. Então, a vida, né, começa fora da sua zona de conforto. E foi através da zona de conforto, de eu querer sair da zona de conforto, é que eu me conectei com essas pessoas que estão aqui no Confraria de Garagem. Muito bem, então. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Jefferson, por estar conosco aqui. Agradeço a ti, Confrade, que nos assiste toda semana também, ou está chegando agora. E não sei o que falar. Encerramos por aqui mesmo e uma boa semana para todos vocês. Isso aí.